Graça e paz para todos, irmãos em Cristo Jesus. Vamos meditar nessa tarde na palavra do Senhor, amém? Que se encontra lá a carta aos cristãos de Roma, segundo o autor Paulo, escreveu aos cristãos de Roma. Capítulo 12, só o versículo 12. Separei alguns tópicos aqui para a gente entender, não é? Para a gente aprender com o Espírito Santo a como passar numa tribulação, num momento difícil, numa circunstância, num momento de adversidade, no qual estamos passando hoje. Nós, como igreja e também como um cidadão de uma sociedade. Amém? Carta aos cristãos de Roma, capítulo 12, apenas o versículo 12. Está escrito da seguinte forma: Alegrai-vos na esperança, sede pacientes na tribulação, perseverai na oração. O apóstolo Paulo escreve aos cristãos que estão em Roma. Né? Roma, nesta época, ainda existiam os imperadores, né? Uma perseguição intensa. Né? Os imperadores, eles queriam ser adorados, queriam receber toda a glória. Eles agiam como se fosse um Deus. E ali, aqueles que não se sujeitavam a ele, eles queriam matar, crucificar, castigar, açoitar, perseguir. E esses cristãos estavam passando por um momento difícil, um momento de aflição, um momento de tribulação. Que nós vamos entender o que é uma tribulação. Primeiro que nós não temos que confundir, né, tribulação com a grande tribulação. A grande tribulação é a ira de Deus sobre a terra, é o castigo de Deus sobre os homens. Todos aqueles que não se converter, que negar o Filho de Deus, todos aqueles rebeldes para com Deus, aí sim vem a ira de Deus, que é o julgamento sobre a terra. Essa é a grande tribulação. Mas nós não vamos falar de grande tribulação, mas sim de tribulação. Tribulação significa a aflição, a adversidade, é o momento de dor, de sofrimento, de tristeza, de angústia, de agonia, de provações. Isso é passar por tribulação. Amém? Vamos estar falando aqui sobre tribulação. Separei alguns tópicos: tribulação, oração, perseverança, paciência, alegria e esperança. São 6 tópicos para a gente meditar e sairmos na certeza que algo de bom vai acontecer depois dessa tribulação que estamos passando no mundo. Amém? Tribulação. Vamos lá em Romanos, capítulo 5, verso 3 e 4. Romanos 5, capítulo 5, verso 3 e 4. E não somente isto, mas também nos gloriamos nas tribulações, sabendo que a tribulação produz a paciência, e a paciência a experiência, e a experiência a esperança. Tribulação o quê? Não somente isso, mas nós gloriamos nas tribulações. Nós temos que se alegrar em meio às dificuldades, às circunstâncias, momentos difíceis, às adversidades, o sofrimento. Então temos que nos gloriarmos em meio à tribulação. Temos que se alegrar em meio às provações. Amém? Porque é na tribulação que produz a paciência. Paciência é saber esperar por algo que vem, que vai acontecer, ou alguém. Esperança é eu esperar, crendo, confiando pela minha fé que Deus
depois dessa tribulação que estamos passando, nesse momento difícil, Deus vai fazer cessar e tudo novo vai acontecer. Que algo melhor vai acontecer. Que algo que nós esperamos está por vir. Então, a tribulação, ela produz essa paciência em nós. Esse modo de esperar. Porque a paciência é uma virtude, não é para qualquer um. E no momento de provações, no momento de aflições, que nós aprendemos a esperar, a ser paciente, a esperar no momento de Deus. Deus está no controle de todas as coisas. Há um momento para todas as coisas. Há um momento que isso vai passar. Há um momento que vai chegar, vai acontecer algo de bom depois dessa tribulação. E a paciência, a esperança. Esperança é eu confiar, eu acreditar que algo de bom vai acontecer. Que aquilo que está acontecendo hoje, essa coisa, essa aflição, esse sofrimento no mundo, né, seja contrário à minha certeza. É expectativa. É eu ter a certeza que quando isso passar, tudo vai ser diferente. Vai ser melhor. Vai haver alegria. É esta tribulação que produz a paciência. E a paciência produz a esperança. E a esperança, a experiência. Então nós temos, na tribulação, nós temos que esperar passar, né? Tem que ser paciente, acreditar, né? Confiar que é esperança, e isso tudo vai passar e vai melhorar. E essa esperança produz a experiência. Que experiência nós extraímos dessa tribulação, desse momento de aflição? Qual a experiência que você está tirando para você? Qual é o aprendizado para que você venha contar para a próxima geração? Que experiência você está tirando desse momento difícil, dessas circunstâncias que estão passando no mundo? Nós temos que ter experiência, nós temos que passar por as provações, por essas aflições da vida, para que nós vamos ter o que contar, um testemunho de fé, que nós passamos por tribulações, por um momento difícil, mas estamos de pé. Nós estamos de pé. Olha o que está escrito lá em João 16:33. Segunda parte. No mundo tereis aflições. Tendes bom ânimo. Eu venci. Esse vencer é um verbo do grego original, nikao. Nikao com K, nikao. Significa vencer, prevalecer, conquistar, sair vitorioso de uma circunstância, de um momento de aflição, de dor, de sofrimento, um momento difícil, de uma provação. Jesus, ele estava ali com aqueles discípulos, estava ensinando, estava se despedindo ali antes de ser entregue à mão dos pecadores. Mas Jesus nem passou pela aflição da cruz, do sofrimento de morte de cruz. Jesus não tinha nem sido preso ainda, mas Jesus tinha sido perseguido, né? Quiseram matar Jesus, quiseram apedrejar, afrontaram Jesus, zombaram. Mas no mundo tereis tribulação, tereis sofrimento, dores. Mas tende bom ânimo, eu venci. Jesus venceu. Ânimo aqui, coragem. Jesus está nos encorajando a perseverar, a continuar. Porque ele venceu e nós venceremos. Porque nós temos o Espírito Santo. Eles que nos dá direção, eles que nos convencem. Nós sairemos vencedores. Nós sairemos vitoriosos dessa tribulação, desse momento difícil. Nós prevaleceremos de pé diante dessa circunstância. Jesus venceu. Jesus saiu vitorioso. Jesus permaneceu de pé,
prevaleceu diante das perseguições, das afrontas, no momento de agonia. Jesus saiu vencedor. Jesus triunfou sobre a morte. Jesus foi coroado como o Rei da Glória. Ele desprezou a afronta, as perseguições. Jesus venceu. E nós venceremos. No nome de Jesus. Estou falando de tribulação. Romanos 8, 35 ao 37. Romanos 8, do 35 ao 37. Olha o que está escrito. Quem nos separará do amor de Cristo? Ele fez uma pergunta. A tribulação, a angústia, a perseguição, a fome, a nudez, o perigo, a espada? Como está escrito, por amor de ti somos entregues à morte todo dia. Somos reputados, ou seja, considerados como ovelhas para o matadouro. Quem nos separará do amor de Cristo? Mas em todas essas coisas somos mais do que vencedores por aquele que nos amou. Quem nos separará do amor de Cristo? É o sofrimento, a tristeza? É a angústia? A dor? A aflição? Quem nos separará do amor de Cristo? É a fome, a espada, a nudez? Nada. Nenhuma dessas coisas nos separará do amor de Cristo. Porque somos mais do que vencedores. Em todas essas coisas, somos mais do que vencedores em Cristo Jesus. Porque foi Ele que nos amou. Foi Deus que nos amou. Vencedor é uma coisa. Ser mais do que vencedor é totalmente diferente. Nós não somos apenas vencedor em todas essas coisas. Nós somos mais do que o vencedor. Nós somos vitoriosos. Nós sairemos vitoriosos, vencedores dessa tribulação, desse momento difícil, desse momento de sofrimento no mundo. Nós prevaleceremos em meio a essas circunstâncias, essas meias provações, porque somos mais do que vencedores em Cristo Jesus. Aleluia! Você é mais do que vencedor em Cristo Jesus. Eu vencerei essa tribulação. Eu passarei, eu prevalecerei. Você também vencerá. Você sairá vitorioso em nome de Jesus. Porque estou certo de que nem a morte, nem a vida, nem os anjos, nem os principados, nem as potestades, nem o presente, nem o porvir, nem a altura, nem a profundidade, nem a alguma outra criatura nos poderá separar do amor de Deus que está em Cristo Jesus, nosso Senhor. Nenhuma dessas coisas do 37 e do 39 poderá nos separar do amor de Deus. Nenhuma dessas coisas vai nos separar do amor de Deus. O amor de Deus está em Cristo Jesus, nosso Senhor. Jesus é aquele que nos amou. Quem nos separará do amor de Cristo? Nada. Nenhuma coisa. Quem nos separará do amor de Deus? O que está por vir? A profundidade? Nenhuma coisa alguma poderá nos separar do amor de Deus. Nada pode nos separar do amor de Deus. 1 Coríntios 15, 57. 1 Coríntios 15, 57. Está escrito: ora, mas graças a Deus que nos dá a vitória por nosso Senhor Jesus Cristo. Paulo está dando graças a Deus, porque é Deus que nos dá a vitória, que nos faz vencedores, sair vitorioso de uma batalha espiritual, de uma provação, de um momento difícil, de uma circunstância. Graças a Deus que nos dá a vitória por nosso Senhor Jesus Salvador. Através da nossa fé em Cristo, o Senhor nos dá a vitória. Através da nossa fé em Jesus Cristo, seu Filho, e o Senhor nos faz sair vencedores da provação, no momento difícil de sofrimento,
É através da nossa fé. Graças a Deus que o Senhor nos dá a vitória por causa do nosso Senhor e Salvador, Jesus Cristo. Dê graças a Deus por você sair vitorioso de uma peleja, de uma batalha. Dê graças a Deus pelo livramento, por seu ter te guardado. Dê graças a Deus porque o Senhor é bom. Dê graças a Deus pela sua graça e misericórdia, porque o Senhor é benigno. Amém? 1 João 4, do 4 ao 6. 1 João 4, do 4 ao 6. Está escrito da seguinte forma. Filhinhos, sois de Deus, e já os tendes vencido, porque maior que está em vós do que o que está no mundo. Filhinho é uma expressão de carinho. Então João está falando, filhinhos, já os tendes vencido. Já saíram como os vencedores. Vocês já venceram. Filhinho, esse momento difícil, vocês já venceram. Nem saímos ainda, mas a palavra nos diz, vocês já saíram vitoriosos. Vocês já prevaleceram de pé diante dessa circunstância, desse momento difícil que está no mundo. Vocês são mais do que vencedores naquele que nos amou. Filhinhos, já tendes vencido. Somos mais que vencedor em Cristo Jesus. Do mundo são, por isso falam do mundo. E o mundo os ouve. Nós somos de Deus. Aquele que conhece a Deus, ouve-nos. Aquele que não é de Deus, não nos ouve. Neste conhecemos nós o Espírito da verdade e o Espírito do erro. Somos de Deus. Aquele que conhece a Deus, ouve-nos. Então, do mundo são, por isso fala do mundo. E o mundo os ouve. O ímpio são do mundo. O ímpio fala do mundo e o mundo ouve. Ou seja, o ímpio fala para o ímpio. E o ímpio que ouve o ímpio, ele ouve. Porque são do mundo. São os maus conselhos, as más conversações. Então eles ouvem uns aos outros. Mas nós somos de Deus. Aquele que conhece a Deus, ouve-nos. Aquele que não é de Deus, não nos ouve. Se o crente fala para o crente, se ele ouvir o crente, ele é de Deus. Mas se o crente fala para o crente e esse crente não ouve aquele que falou, ele não é de Deus. Nisso que nós conheceremos o Espírito da verdade e do erro. Porque o Espírito da verdade habita no crente. Mas o Espírito do erro habita no mundo. Então, o Espírito da verdade, se eu falar para um crente, meu irmão, e ele ouvir, ele é de Deus. Mas se ele não ouvir, ele não é de Deus. Então, é nisso aqui que a gente vai conhecer quem é de Deus e quem é do mundo. Se ele me ouvir, ele é de Deus. Se ele não me ouvir, ele é do mundo. Semelhantemente também, se eu falar para um ímpio e ele ouvir, ele tem o Espírito da verdade. Mas se ele não me ouvir, ele tem o Espírito do erro, que é o Espírito do engano. Então assim nós conhecemos. Aquele que te ouvir, ele é de Deus. E se não te ouvir, ele é do Espírito do engano. Amém? Glória a Deus. Perseverança. Falamos aqui de tribulação. De como sair vencedor de uma circunstância difícil, do momento de aflição. Amém, meus irmãos? E no próximo vídeo nós
Vamos dar continuidade aqui a esse estudo. Ficam na paz do Senhor e Deus abençoe a cada um de nós. Até a próxima.